Oi, Priscila. Vamos ver se agora Agora vai. vou. Ai, agora eu também abri a porta aqui, porque aí eu fiquei com Uhum. uma conexão. Eu acho que agora vai. É, mas Para agora. fechar o que eu tô Agora. falando, acho que agora melhorou, né? Uhum, Realmente, melhorou. Cris, a questão foi que, na verdade, o que eu sei que algumas crianças apresentam realmente uma dificuldade. Mas os genitores precisam buscar junto a coordenadora acadêmica, a pedagoga, não é? Meios para garantir a educação à criança, não é? Eu não posso simplesmente, de forma unilateral, que foi o caso que eu comentei com vocês, a parte nem procurou o outro genitor para buscar a opinião e simplesmente decidiu trancar a matrícula. Tranquei a matrícula e ela vai ficar em casa lendo os livros de forma livre. Não. Né? A gente tem bem claro o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases, a nossa Constituição, nosso Código Penal. Então, assim, eu montei um parecer enorme e enviei. Né? Aí o cliente até me perguntou: você acha que é grave? Eu falei assim: gravíssimo. Toquei um Sim, terror, porque eu falei assim: não só por conta da criança, mas eu falei: você imagina agora na próxima audiência o que o outro genitor vai alegar se você, de forma unilateral, simplesmente tira a criança? Então, a gente tem que tomar muito cuidado no tempo de pandemia, e eu tenho falado isso, é uma justificativa para qualquer atitude. Daqui a pouco a pessoa, matei alguém foi por conta da pandemia. Eu fiz isso por conta da pandemia. Eu não pago sim. aluguel por conta da pandemia. Então, assim, a pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, não é uma justificativa para tudo. O juiz tem que analisar cada caso, não é? Mas eu vou sempre para a regra geral. As pessoas me perguntam, eu falei assim, regra geral. Você lança a regra geral. Excepcionalmente, você busca uma exceção, lembrando que você está com o ônus da prova, você tem que juntar todas essas provas para buscar a exceção, porque a regra está lá. A regra o código fala bem claro, de abandono material. Eu não posso tirar a criança da escola. Então, se alguém estiver assistindo essa live, algum cliente questionar, posso tirar meu filho da escola porque não está se adaptando? A resposta é não, de jeito nenhum. A solução, aí eu acho que o cliente gosta muito de falar isso para a gente, Cris. Mas e aí, o que eu faço? Então dá uma solução, doutora, né? Me dá É. uma solução jurídica. Você vai entrar em contato com a escola e vai buscar outros meios. A escola tem que te oferecer uma alternativa para esse ensino. Aí sim eu creio. Você está pagando a escola tem que fornecer outros meios. Mas simplesmente a escola lança uma plataforma, que é um caso adicional, nesse tempo da pandemia, do isolamento, e você simplesmente, não, minha filha não se adaptou, então ela vai sair. Não. E você vai Pois ser é. punido por essa. Pois é, e nesse caso aí específico que você citou, né, de um genitor que tirou e somente comunicou ao outro, eu vejo aí dois problemas. O primeiro é a questão de não ser possível retirar a criança tendo em vista a obrigação de assegurar o acesso à educação. Inclusive, além de estar previsto no ECA, na Constituição, né, no Código Civil, é caracterizado abandono material e abandono intelectual e é crime previsto no Código Penal, o abandono intelectual. Então, salvo engano, é o artigo 246 do Código Penal que prevê que, caso aquele pai ou aquela mãe não assegure o acesso à educação, pode sim responder, né, criminalmente por isso. E, inclusive, a questão da obrigação, a gente tem aí a faixa etária, né, que é de 4 a 17 anos, que é obrigatório o acesso à educação. Então, é claro que tem casos excepcionais de famílias que têm, de repente, criança de 0 a 3 anos que não, que estavam em creche ou, né, em pré-escola, que aí sim não são casos obrigatórios da manutenção daquela criança no colégio. Mas a gente está falando aqui daquelas crianças da faixa etária obrigatória, de 4 a 17 anos. Então, aí a problemática está nessa atitude dessa pessoa, né, que você exemplificou aí, de ter tirado, né, sem poder, e de não ter comunicado previamente ao outro genitor dessa decisão, né? Eu acho que agora, nesse momento de pandemia, mais do que nunca, é necessário
um diálogo aberto entre genitores, né? Principalmente aqueles que são separados, enfim. Né? Então, a decisão tem que ser tomada sempre em conjunto, com diálogo, com consenso, com bom senso, que às vezes falta, principalmente nessa época. Então, eu acho que não é simplesmente não se adaptou, eu estou enlouquecendo com essa rotina. A gente tem que pensar em priorizar o melhor interesse da criança sempre. Claro que cada família tem uma rotina, uma classe social, tem famílias que não têm condições de proporcionar um computador, uma internet com acesso, né, àquela criança, mas aí é uma questão mesmo de tentar, junto ao colégio ou à sociedade, meios para que a criança continue tendo um acesso à educação dentro do que é possível, né, nesse momento de pandemia. Então, eu estava até conversando com algumas advogadas aqui da comissão, num grupo que a gente falando sobre isso. Tem famílias que têm 3 crianças, mais os pais, e nem todo mundo tem, não tem computador disponível para todo mundo assistir a aula, o pai trabalhar ao mesmo tempo. Então, as famílias tiveram que se reinventar. De toda forma, também é possível que os pais busquem, junto às escolas, adaptar valor de mensalidade. A gente tem visto aí decisões judiciais determinando que as escolas façam um abatimento, né, de desconto no valor da matrícula, para que todo mundo consiga suportar e passar por esse momento de forma menos danosa. Então, o colégio também, é claro que está se reinventando, os professores, né, muitas vezes tendo que aprender uma habilidade que não tinham, mas o colégio também precisa, às vezes, ter um pouco de flexibilidade nisso, né? De tentar ajustar, porque alguns pais não vão ter mesmo condição de continuar pagando. E a escola, por outro lado, não pode se desobrigar de prestar o ensino por falta de pagamento, né? Teria que buscar os meios legais de cobrar essa mensalidade. E aqueles pais que não tiverem de nenhuma forma condições de continuar arcando, tem que procurar a matrícula na rede pública. A gente sabe que agora, nesse momento, está difícil, porque também está paralisado, mas simplesmente tirar a criança assim, sem uma decisão, pode causar uma denúncia ao conselho tutelar. Os genitores podem sim ser responsabilizados, né, responsabilizados penalmente, né, por abandono intelectual. Então é uma questão que exige muita responsabilidade, como é o tema da nossa live, né? Muita responsabilidade, muito diálogo e muito consenso, inclusive a própria sociedade, né? Eu vi uma publicação na rede social de uma pessoa que é uma professora de reforço, né? Que ela dá aula em casa e ela se disponibilizando de forma gratuita para ajudar as crianças que estão em casa com dificuldade no aprendizado e os pais não conseguem ajudar. Ela falou: eu me disponibilizo para fazer videochamada ou ligação e tirar a dúvida daquela criança de graça. Então agora eu acho que é hora da sociedade se unir para tentar que a gente consiga priorizar principalmente as crianças, os idosos, as pessoas mais necessitadas, né, mais vulneráveis, principalmente agora que na pandemia tudo se aflora, né? Exatamente. Você falou uma coisa importante, Cris, que assim, é tão sério a manutenção da criança na escola que ainda que os genitores não paguem a mensalidade, a escola não pode interromper o ensino. Então, para ter uma ideia de que a gente tá analisando a escola como uma empresa que, é claro, que vive, não é, da venda do ensino mesmo, da manutenção do ensino, e que obtém lucro. E chega um dado momento, no segundo mês do ano letivo, os pais simplesmente param de pagar. Essa criança termina o ano letivo e a lei não permite que a escola interrompa. E a base disso é o princípio do melhor interesse do menor. Priscila, acho que você travou de novo. Priscila, eu não tô te ouvindo. Tá travado. Da criança.
Eu acho que você tá travada, Priscila. Gente, a Priscila travou. Vou tentar chamá-la novamente aqui. Priscila, você tá aí? Você me ouve? Se tiver aí, pede para participar, porque eu não tô ouvindo. Agora foi. Oi, Si, você tá me ouvindo bem? Tá me vendo? Tô esperando a Priscila retornar aqui. Já consegui chamá-la. Tô aguardando ela entrar. Oi, Priscila, voltou. Eu acho que eu consegui. Tá difícil hoje, né? É, Mas eu queria colocar essa observação na sua fala, que foi perfeita, né? Então, entender que nem a escola pode interromper esse ensino da criança, ainda que tenha uma ausência de pagamento, não é? E nem os pais, muito mais os pais com essa justificativa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e o papel do advogado é extremamente importante, porque esse advogado que não era especialista, o comportamento ético dele deveria ser o quê? Olha, eu não sei, melhor formar. Não falar, não, tira da escola, aproveita e economiza dinheiro. E a gente está falando de uma criança de 11 anos. sim. Então, acho extremamente importante essa fase do ensino e que ela vai perder o ano. Então, isso me preocupa muito, né? Eu acho que tem sido pouco divulgado e eu Sim. acho as pessoas não têm ideia da nossa legislação. Por isso a importância da gente trabalhar com as lives aqui. Pois é, porque tá todo mundo, às vezes, um pouco desesperado. Então, os pais ficam naquela angústia, vai voltar, não vai? Ao mesmo tempo, quando voltar, não sabe se vai ter coragem de mandar o filho, né? Então, a gente precisa estar respaldado e procurar um profissional que, de fato, atenda aquela área, né? A Rafaela, que é presidente, até falou aqui, ó, o problema do generalista é atender casos delicados de família. Pois é, porque os casos de família exigem, além do conhecimento, exigem um bom senso, assim, a gente tem que olhar com um olhar bem apurado, assim, né? Daquele caso, não só na forma legal do direito, mas saber que ali tem uma família, uma criança que precisa de uma orientação correta sob pena de ter prejudicado o seu desenvolvimento, né? Então a gente Exato. precisa. Se não é a nossa área de atuação, enfim, a gente precisa então passar para quem possa melhor orientar aquela pessoa. E essa questão do acesso à educação realmente tem sido pouco explorado. Eu tenho visto muitos pais com essas dúvidas, sem saber se o filho vai perder o ano, se não vai. Até agora a gente não tem nenhum posicionamento das autoridades sobre essa questão, então até que se decida o contrário, tem que sim manter. E é aquelas questões que a gente falou de ser passível de denúncia ao conselho tutelar, de ser configurado crime de abandono intelectual. Então a gente precisa falar, frisar sobre isso para que não haja um prejuízo às crianças. De outro lado também, a gente tem visto aí outras decisões muito preocupantes, que é com relação à convivência, né? A gente fez uma live aqui, a questão que a gente também vê é o aumento, o possível aumento da alienação parental nessa época de pandemia, né? E aí você também conversou comigo e citou um caso que chegou até o seu conhecimento de uma mãe que não estava proibindo o filho de ter contato com o pai porque o pai em algum momento, né, eu acho, teve a doença, mas já estaria curado. É, É claro que a gente tem que ter aí a sensibilidade e a decisão respaldada em uma orientação médica, não, né, não somente jurídica, obviamente. Mas eu creio que
alguns pais estão usando isso como um gatilho de alienação parental para causar um afastamento entre o filho e aquele outro genitor. Perfeito, Cris, perfeito. Eu acho que muitos têm, assim, entrado em contato, e aí eu tenho os dois lados. Por isso que alguém colocou aqui a sensibilidade do direito de família. Eu brinco que só os guerreiros advogam nessa área, não é? Porque é uma área que realmente do advogado, uma participação que eu brinco assim de corpo e alma, não é? Só dependemos do lado financeiro. Mas por outro lado, eu tenho que entender que todas as consequências das minhas orientações, não é, serão quase que irreversíveis em relação à criança. Eu tenho um terceiro que vai ser diretamente. Eu acho que sua conexão Acho está que travando de voltou. novo. Voltou, voltou. Voltou, Priscila. Então vamos Uhum. lá. Muitos têm me perguntado e eu tenho que analisar cada convivência, que a gente até comentou, a gente tem que tirar esse vício de linguagem de visitação, e às vezes eu me pego falando da visitação, mas é convivência familiar, e o Rodrigo Cunha coloca isso muito bem no artigo, que ele fala, a gente tem que retirar essa visitação, porque visitação dá uma sensação de protocolo. Vou lá, visito, faço até a pernoite, mas cumpri o meu papel. Não, a convivência é essa guarda compartilhada mesmo, né? Compartilhando direitos e deveres. Aí vejam, a cliente querendo interromper essa convivência, não é? Por conta do período da pandemia. É isso que eu falei, as pessoas estão querendo utilizar a pandemia como justificativa. Então, o pai trabalha indo trabalhar, e ele pode pegar, ele pode passar. Então, infelizmente, é claro que eu estou cumprindo o isolamento, aqui em casa está todo mundo dividindo tarefas, eu não estou saindo, mas chega um dado momento que eu preciso ir ao supermercado, né? E eu realmente, assim, eu prefiro fazer as compras do que pedir, porque até eu pedir, entra alguém aqui que não tem a cautela que eu tenho para higienizar, para tocar. Então, eu coloco a roupa, a máscara e vou. Ora, quando eu vou ao supermercado, que é uma coisa essencial, eu também não estou me arriscando. Mas não é essencial que eu faça compras, porque senão vai todo mundo ficar com fome aqui. Então eu uso essa comparação muito do dia a dia, nessa linguagem muito clara para o cliente, para que ele possa entender que essa convivência também não vai ser interrompida. Agora, nós temos casos e casos. Nós tivemos em São Paulo interessante que a criança tinha problema respiratório grave, o pai veio de uma área de risco e aí sim, ela pediu que essa convivência fosse interrompida, pelo menos nesse período dos 14 dias, por conta da situação de saúde da criança. E aí eu acho que o juiz muito bem afastou essa convivência nesse período, mas determinou para evitar alienação que a criança tivesse o convívio via uma plataforma. E hoje nós temos a chamada de vídeo pelo WhatsApp, aplicativos do Zoom, Google Meet, até aqui, então, e que fizesse esse convívio. Eu achei correto. Agora, outro dia eu falei para você, uma cliente ligou e falou: ah, não, porque o pai teve, já passou o período do isolamento da quarentena e agora ele quer ter contato com meu filho. Eu falei, mas ele precisa ter, até porque não é ele que necessita do contato com o pai. A gente tem que entender que, pelo princípio do melhor interesse, é a criança que precisa ter o contato com o pai para a formação do seu caráter, para a formação enquanto ser humano, formação emocional. Então, a gente tem que tirar esse monopólio de que eu, a genitora, não é? Infelizmente, as mulheres fazem isso, não é? Numa maior incidência, desse monopólio do emocional da criança, vida da criança.
Então, não é uma justificativa. Muitos têm me ligado e eu, assim, estou muito espantada, Cris, porque tem sido uma quantidade muito grande. Eu quero Sim. afastar o pai, porque eu o peguei no supermercado outro dia, ele está saindo. Eu acho que o juiz, nesse momento, tem que ter uma sensibilidade, não vai sair modificando. Então, eu li um artigo do Rodrigo Cunha que ele fala bem isso. Pandemia não é motivo para mudança do acordo entre os genitores. O acordo tem que ser cumprido. É o que eu falei, nós vamos seguir a regra. Eu só vou buscar a mudança desse acordo ou dessa regulamentação via sentença se eu tiver realmente um fato, uma prova robusta que leve o juiz a esse entendimento, como foi o caso do pai que era piloto de avião e a menina estava apresentando um problema de saúde. Aí sim o juiz tem que analisar. E ainda assim, eu achei interessante que o juiz determinou a conversa pela plataforma, porque a criança não pode se afastar do pai. Então, eu tenho tido muita cautela em relação a isso, de como eu vou passar essa orientação para o meu sol. Eu quero mudar porque eu vou impedir, porque eu acho que ele não se protege o tanto quanto deveria, e aí quer pelas redes sociais a vida do ex-marido, da ex-esposa, e começar a mudar. Não é? A gente tem como Pois advogado, é. eu uma vez fiz uma OAB que engraçado, um quórum bom, e eu achei que era um tema que não chamaria atenção, que é o papel do advogado na alienação. E eu falei exatamente uma coisa que me destacou, que eu falei assim, o advogado é o primeiro, antes do juiz, do MP, da equipe multidisciplinar, o advogado é o primeiro a identificar indícios da alienação, antes até que ela aconteça. Quando ele Com certeza. percebe isso, ele tem que ter um papel tão fundamental de estancar, de não permitir, porque e passar para os genitores a responsabilidade deles. Não é passar a lei, eu sempre monto artigos, eu mando artigos que eu encontro com meus clientes, faço a leitura, não é? Mando cartilhas, porque se e eu falo, Não tô te ouvindo, Priscila. Não tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Voltou. melhorou agora? Aham, voltou. Que recusar. Então, se o cliente continua com a prática de alienação, eu sou a primeira a sair do processo. Não serei conivente com essa prática, não quero me juntar a esse grupo. Então, se o advogado é o primeiro que identifica, ele tem que ser o primeiro a alertar o cliente. Uma vez alertado e ele permanece, eu esse barco, eu não caminho com ele. Priscila, está me ouvindo? Tá travando, mas eu consegui terminar de ouvir a sua fala. Com certeza, o nosso papel é fundamental, né? A gente exercer a nossa função social aí, ter o nosso olhar apurado. É, a Cristina Cruz, que é a diretora adjunta da ABA, tá falando que ela já também já Tá me renunciou por esse ouvindo? Eu acho que motivo. travou de novo, né? Tô te ouvindo. A Rafaela também disse que teve uma cliente que Tô te procurou ouvindo. na semana passada querendo saber disso, se podia não entregar o filho, o que poderia acontecer se não entregasse. É exatamente isso. Alguns pais estão usando a pandemia, como já falei anteriormente, como essa moeda de troca para tentar afastar, para tentar causar ali uma alienação. E às vezes isso pode ser muito grave e causar efeitos aí a longo prazo, né? Porque muitas vezes a criança não entende o que é Mesmo, um vírus, o Cris. que é a pandemia.
Então, a criança, a mãe, dependendo da forma como a mãe ou o pai traz para aquela criança que o pai, né, teve o vírus, pegou a doença, a criança pode, na cabecinha dela, interpretar isso de uma forma diferente do que é a realidade. Então, pode causar aí um distanciamento mesmo naquela relação. E isso é muito, muito perigoso. A gente tem visto aí que pode sim aumentar, né, os casos de alienação parental. E quanto à questão do acordo, da mudança, né, como você falou aí, da convivência, a gente tem que procurar sempre que isso seja feito de forma consensual, amigável, com diálogo, né? Eu bato muito nessa tecla, porque o judiciário já está abarrotado e tende a ficar ainda mais depois que essa fase passar. Então, quanto mais a gente conseguir conversar, dialogar, chegar a consensos, a acordos extrajudiciais, né? Melhor vai ser para a realidade da família quanto para o judiciário, né? A Cristina comentou aqui: alguns clientes julgam que temos que fazer o que eles desejam, mesmo que isso seja nocivo para os filhos ou legalmente irregular. É isso mesmo, Cristina. Infelizmente, a gente tem que saber colocar o limite ali no cliente, às vezes, quando ele chega com uma ideia, né, que só atende ao seu íntimo, ao seu desejo pessoal, e simplesmente desconsidera que aquilo pode ser nocivo ao filho ou que aquilo não é uma prática legal. Então a gente tem que ter aí, voltando ao que você tinha falado, aquela sensatez, aquele olhar apurado, principalmente nessa área que a gente atua. Priscila, eu não tô te ouvindo. Eu tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Não, eu te vejo movimentando a boca, dá pra ver que você tá falando, mas não te ouço. Não tô te... Vocês ouvem a Priscila? A internet não está ajudando hoje, mas a gente não desiste. Vou chamá-la novamente. Já, já convidei. Aí, voltou. Você continua sem áudio, Priscila. A sua imagem tá boa, mas eu não escuto você. Continuo sem. Não, agora voltou. Eu vou sair e vou entrar de novo. Voltou? Voltou. Ah, tá, Voltou. ok. Mas eu queria no final. Eu queria afinar falando isso, tá? Vocês estão me ouvindo, Luciana? Vou Sim, desativar os comentários, que de repente é minha, mas não é? Que tá ruim. Mas agora voltou, acho que colocaram. Mas eu vou fechar aqui falando isso, que eu sempre falo nas minhas aulas, não é? Se tem um cliente que aliena, se tem um cliente que pratica, é porque ele tem um respaldo de um advogado, né? E muitas das vezes as pessoas falam assim, ah, mas o advogado... Não, eu falei isso para vocês e lancei esse desafio em sala de aula, não é? Se o advogado se posicionar e disser, nesta conduta, neste caminho com você, eu vou renunciar, ele pode ficar chateado, não importa, você tem que tomar a posição, porque ele não pode advogar, ele não pode postular em juízo, ele precisa de um advogado. Então, se ele precisa de um advogado, por mais que o direito seja dele, quem determina o caminho tem que ser o advogado. Você que determina qual caminho a traçar. Você não pode simplesmente... Estão falando aqui que meu áudio está baixinho. Peraí, deixa eu ver se eu aumento. Bom, eu tô te ouvindo bem. a Rafaela colocou aqui, é triste o advogado ser conivente. Muito triste, Rafaela. E eu lamento porque o advogado é o primeiro a identificar e deveria ser o primeiro a se posicionar. Não é? Eu não concordo com isso, não aceito essa atitude, porque se ele realmente se posicionar, eu tenho certeza que
o cliente vai voltar para o caminho, porque aí ele vai sair, vai ficar sem advogado, ele vai procurar de porta em porta e ele não vai conseguir encontrar outro advogado. Sim, sim. É, tá dando um retorno. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Deixa eu tirar o meu fone, porque tá dando um retorno. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá com fone ou tá sem? Eu tô sem fone, porque o fone me dá muito retorno. É, tá dando um retorno. Eu tô ouvindo o que eu tô falando. Peraí. Melhorou o áudio, gente? Tô quase que na cara do gol. É, não sei por que não tá. O áudio, a internet não tá ajudando hoje, mas eu acho que deu pra gente concluir, pra gente passar a nossa ideia, né, aqui, com relação à responsabilidade dos genitores, principalmente nesse período de pandemia. Ó, tá dando retorno, elas estão falando. É, mas a gente já tá finalizando, até porque você também dá aula agora às 18, né, Priscila? É, agora eu vou para uma turminha de sucessões que estão me esperando. Priscila, então, mais uma vez eu te agradeço a colaboração, ter aceitado o convite para colaborar, agradeço em nome da nossa comissão. E seja bem-vinda nas próximas lives, nos eventos, a gente conta com você. Eu acho que agora, com essa trava, volta, trava, temos que montar outra live, porque tinha muita Sim, com coisa para certeza. compartilhar. Está Né? mais que convidada. Ó, todo mundo falando aí, todos concordam com uma nova live. Então, vamos agendar aí. Sim, está mais que convidada. Vamos marcar. Tá bom, Priscila? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, tá? Gente, obrigada a todo mundo que participou. Desculpa aí essa intercorrência da internet aí, mas eu acho que a gente conseguiu passar o que a gente tinha se proposto. Um beijo, gente. Obrigada. Priscila, um beijo. A Priscila já saiu porque eu acho que ela caiu. Gente, mais uma vez eu agradeço todo mundo que participou aqui. Então eu vou estar encerrando.